Nesse vídeo eu vou te falar sobre o que é fundo imobiliário e quais são os 5 tipos de fundos imobiliários que existem. Are you listening? Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e o negócio é o seguinte, no último vídeo eu falei sobre melhores investimentos para você ter uma renda passiva, para você viver de renda, né? Investimentos que te pagam dividendos mensais ou dividendos periódicos que você pode sacar e viver com esse dinheiro no seu mês a mês, no dia a dia. E um desses investimentos que eu falei foi fundos imobiliários, né? Que é bem interessante para quem tem esse objetivo, mas muitas pessoas não sabem o que é fundo imobiliário, têm dúvidas sobre como funciona esse mercado. Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre o que é fundo imobiliário e quais são os 5 tipos de fundos imobiliários que existem. Então, se você gostou dessa ideia, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo, porque eu estou postando vídeo todo domingo e quarta-feira. Então, em primeiro lugar, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são fundos de investimentos que têm ativos imobiliários na carteira deles. Então, podem ser ativos de imóveis reais, físicos, digamos assim. O gestor do fundo comprou um imóvel e esse imóvel real está dentro da carteira do fundo, ou podem ser ativos de papéis, né? Ativos de renda fixa do mercado imobiliário, como a LCI ou o CRI, por exemplo, mas precisam ter ativos imobiliários dentro da carteira do fundo. E uma diferença dos fundos imobiliários para os fundos comuns, né? Aqueles fundos de investimentos que você vai lá e aplica na corretora, resgata e tal, é que os fundos imobiliários você não investe dessa forma, fazendo uma aplicação, fazendo um resgate. Na verdade, as cotas dos fundos imobiliários são negociadas em bolsa, como ações, tá? Então, todo dia tem lá a cotação, sobe e desce ao longo do dia e você pode comprar ou vender cotas dos fundos imobiliários na bolsa. Então, o fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem. As pessoas acham que fundo imobiliário é renda fixa e não é. E na real, imóveis em geral, a gente pode encaixar isso como renda variável também. Porque no caso do seu imóvel, tudo bem que não tem ali na parede da cozinha a cotação todo dia de quanto ele vale. Só que o preço dele oscila ao longo do tempo. Às vezes sobe, às vezes cai. Se você acompanhar as cotações dos imóveis, você vai ver essa oscilação. Nos fundos imobiliários, a diferença é que você vê essa oscilação o tempo inteiro porque isso é negociado em bolsa. Mas tanto os imóveis quanto os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Então, justamente por conta disso, você pode ganhar nos fundos imobiliários de 2 formas, tanto pela valorização das cotas, quanto pelos aluguéis mensais. Então, isso que é muito interessante também. Você comprando cotas de fundos imobiliários, você vai receber aluguéis mensais da mesma forma como se você tivesse comprado um imóvel para alugar, só que com muito mais vantagens. Então eu vou aproveitar aqui para deixar na descrição, no primeiro link, uma aula do André Fogaça, lá do Guinvest, sobre como ganhar um aluguel de R$ 1.256 por mês sem ter um imóvel, beleza? Vai lá no primeiro link da descrição. Então, quais são os 5 tipos de fundos imobiliários que existem? O primeiro tipo é o fundo de renda de aluguel. O que são fundos de renda de aluguel? O gestor desse fundo compra um imóvel ou alguns imóveis e aluga esses imóveis para empresas de médio e grande porte. Então, é um fundo com o objetivo de comprar um imóvel para alugar para uma outra empresa e receber esse aluguel mensalmente. Esses fundos costumam ser mais conservadores, porque geralmente os locatários são empresas bem grandes, tá? Médio, grande porte, mas são corporações. Então, são imóveis corporativos, né? Em que o aluguel é feito por um longo período de tempo. Mas existem riscos, obviamente. Qual é o risco desse tipo de fundo imobiliário? O risco de vacância, de alguma empresa sair ali do seu imóvel e você ter uma redução no aluguel recebido, e o risco de inadimplência, de a empresa ter por acaso alguma dificuldade e não conseguir pagar ou atrasar o pagamento do aluguel. Mas, como eu disse, geralmente são empresas de médio e grande porte que alugam esses espaços nesse tipo de imóveis que fazem parte dos fundos de renda de aluguel. O segundo tipo são os fundos de títulos imobiliários, que são parecidos com fundos de renda fixa, só que eles não podem investir em qualquer título de renda fixa, eles só podem investir em títulos imobiliários, como por exemplo a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e o CRI, que é o certificado de recebível imobiliário.
Então o risco desse tipo de fundo é o risco de crédito. E aí o gestor ele vai escolher quais são os melhores títulos ali que ele vai comprar para colocar dentro da carteira e trazer a melhor remuneração para o cotista. O terceiro tipo de fundo imobiliário são os fundos de desenvolvimento. Imagina isso como se fosse você comprar imóvel na planta. Então esses fundos são mais agressivos, eles são mais arriscados porque o gestor faz aquele investimento e precisa esperar a maturação daquele investimento. Então, os riscos desse tipo de investimento, desse tipo de fundo, são riscos de licenças ambientais, por exemplo, atraso na construção, atraso na obra, mas é óbvio que o potencial de valorização, dando tudo certo, é muito maior nesse tipo de investimento. O quarto tipo de fundo imobiliário são os fundos de compra e venda, que são fundos de gestão ativa. Imagina como se fosse aqueles fundos de ações em que o gestor fica comprando e vendendo ações, só que aqui no caso ele fica comprando e vendendo imóveis. Então imagina que o cara ele compra um imóvel numa região, um tipo de imóvel que ele acredita que vai se valorizar, com o objetivo de em breve, num futuro breve, ele vender esse imóvel por um preço mais caro. Então ele fica o tempo inteiro buscando essas oportunidades de comprar um imóvel barato para depois vender o imóvel mais caro. O quinto tipo de fundo imobiliário são os fundos de fundos. Então o gestor nada mais faz do que escolher cotas de outros fundos que existem no mercado e ele compra essas cotas, como se ele estivesse escolhendo ações. Então esse fundo é muito bom para quem está começando, para quem ainda não tem muito dinheiro para comprar vários fundos diferentes, para poder diversificar. Então você comprando uma cota de um fundo de fundos, você já está comprando uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Você está confiando que aquele gestor desse fundo de fundos, ele tem uma capacidade boa de análise para escolher os melhores fundos imobiliários que tem na bolsa. Então é muito interessante para quem está começando. Então esses são os 5 tipos de fundos imobiliários. Agora que você já conhece, você tem uma capacidade muito maior de entender quais são os melhores fundos, de buscar conhecimento sobre cada um deles e se perguntar, pô, esse fundo é o quê? É um fundo de fundo? É um fundo de desenvolvimento? É um fundo de aluguel? Então você precisa sempre alinhar isso aos seus objetivos. Por que você quer fazer esse investimento? Você quer ter uma renda de aluguel? Então talvez seja melhor você buscar um fundo de renda de aluguel. Ou você não precisa dessa renda agora, você está investindo só para ter uma maior valorização, então talvez seja melhor um fundo de desenvolvimento, enfim. Então, dessa forma que você utiliza essa informação para poder escolher os melhores fundos para você. E para te ajudar mais ainda, eu estou disponibilizando aqui no primeiro link da descrição uma aula excelente lá do André Fogaça, do Guinvest, sobre como ganhar R$ 1.256 por mês de aluguel sem ter um imóvel. Então, cara, vai lá, no primeiro link da descrição, se inscreve nessa aula, escolhe lá o melhor horário para você, se inscreve e assiste essa aula porque eu já assisti e é excelente. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque como eu falei, eu posto vídeo 2 vezes por semana, então ativa a notificação para o YouTube te falar quando sair um novo vídeo. E assiste também esses outros vídeos aqui que eu tô te recomendando. Valeu!